Bem-vindos a mais este encontro de estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain. Estamos hoje iniciando um novo capítulo, o discurso 15, intitulado Astrologia. No nosso material em PDF, nós estamos na página 49. Então vamos lá à invocação. Ó poderosa presença conquistadora, a majestade de Eu Sou em todo lugar. Nós rendemos louvor e graças à Tua poderosa presença em toda parte, Tua energia e poder onipenetrantes, sempre mantidos à porta da nossa consciência para serem usados, para que nós possamos conscientemente dirigi-los, a fim de manifestarem Tua maravilhosa perfeição. Eternamente rendemo-te louvor e graças por Tua poderosa presença. Trago-vos saudações da grande hoste ascensionada, que sempre presta sua assistência para que possais manifestar perfeição. Discurso. Da gloriosa plenitude da luz e substância de Deus onipresente, provém a abundância de todas as coisas. O discípulo que for bastante forte e firme para sustentar-se somente com a sua poderosa presença Eu Sou, não dividindo nunca, por um momento sequer, a presença e o poder de Deus, achar-se-á ascendendo constantemente para aquela poderosa perfeição e livre para sempre de toda ideia ou submissão a qualquer limitação. É realmente afortunado o discípulo que puder se manter nessa poderosa presença. Em benefício de alguns discípulos que, apesar de muito sinceros, estão permitindo inconscientemente que sua atenção seja afastada desta presença indivisa. Desejo expor alguns fatos sem qualquer intenção de imiscuir-me no livre-arbítrio de cada um. Então, aqui nesse início de capítulo, Saint-Germain mais uma vez nos fala sobre a abundância de todas as coisas, a abundância de tudo o que há conectado com essa presença Eu Sou, que ele qualifica como luz e substância de Deus. Há essa abundância naturalmente à disposição de todos os seres humanos. O que aconteceu conosco é que no transcorrer da história da humanidade, nós perdemos essa conexão com esse poder absoluto de Deus onipresente e fomos criando limitações para as nossas vidas. E essas limitações, mesmo que tenham sido impostas, mesmo que tenham sido colocadas para a humanidade por aqueles que detinham o poder e que queriam manter esse poder como ainda é hoje, mas mesmo assim com essa imposição ela foi aceita, porque nós, enquanto humanidade, nos submetemos a um poder, a um controle, a inúmeras formas de limitação que nos minimizou a conexão com a poderosa presença Eu Sou que há em cada um de nós. E nós fomos nos desacreditando de nós mesmos, nos submetendo a uma pequenez, no sentido, pequenez não no sentido de humildade, mas no sentido de submissão mesmo, nos considerando menores que os outros que detinham o poder, e que queriam manter esse poder. E aqui Saint-Germain está nos dizendo que isso acontece porque nós agimos de forma inconsciente, nós nos esquecemos dessa presença que é natural em nós e que Saint-Germain qualifica aqui no início do capítulo como indivisa, ou seja, essa presença que é una
em nós, né? É Deus em nós, Deus não está longe de nós, não há divisão entre mim e Deus. E isso, né, essa constatação, ela foi esquecida por nós, diante de todas essas formas limitadoras que nós fomos incorporando para nossas vidas. E São Germain, percebam a grandeza dos mestres ascensionados, né? Mesmo percebendo em nós algo que nos é prejudicial, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles têm toda uma intenção, né, de colaborar conosco, no entanto, eles respeitam os nossos passos e os nossos desejos de caminhar, né? A intenção de onde queremos trilhar, por onde queremos ir, né? De forma alguma eles interferem nesse nosso processo. No entanto, São Germain está dizendo aqui que ele quer nos colocar algumas informações, alguns elementos para que colabore conosco no nosso processo decisório, né? Então, trazendo à clara essas informações, nós teremos mais elementos que colaborarão com o nosso processo decisório. Os registros que citarei estão em nosso poder e abrangem os últimos 100 anos. Aquilo sobre que desejo hoje falar refere-se à ilusão da astrologia. Nenhum ser vivente poderá ao mesmo tempo ocupar-se da astrologia e penetrar na presença eu sou e lá se manter. Por trás da prática atual da astrologia estão os desejos humanos e a oportunidade de justificar e satisfazer os desejos do externo. Então percebam que aqui São Germain traz os conhecimentos da astrologia já modificados pela ação humana inferiorizada e postos naquela sociedade de 100 anos atrás. E mais, ele fala que, percebam, é 1930, né? Então, na década de 30 é que esse livro, o livro de ouro, ele foi manifestado aqui na nossa terceira dimensão. Há 100 anos atrás ainda, né? Então, no século XIX, ele está dizendo que desde o século XIX, um grupo começou a trazer à tona pesquisas, estudos e reflexões sobre a astrologia posta na humanidade naquela época. Então, do século XIX para cá. E é sobre essa realidade pontuada nessa linha de tempo, né, do século XIX, século XX, que São Germain está nos trazendo. Ele já traz algumas reflexões, né, no sentido de que esta astrologia posta do século XIX, século XX, ela passou por mudanças criadas pelo próprio ser humano, né? Então assim, ela foi transformada, não foi mantido nesses conhecimentos da astrologia, os conhecimentos vindos diretos da fonte e conectados com a presença eu sou. Ela foi qualificada para o ser humano de acordo com os desejos humanos, de acordo com os desejos do externo, para satisfazer os desejos do externo. Então é um alerta, né, muito importante que São Germain nos traz. E vamos entender, né, vamos aumentar um pouquinho mais a abrangência desse alerta que São Germain nos traz. Não há coisa alguma, nem fase de estudo que tenha originado maiores fracassos ou maior número de crimes indiretos do que a fraude causada pela astrologia atual. Astrologia atual, né, nos reportando a séculos 19 e 20. E dá, né, para nós estendermos para o nosso século,
Por quê? Porque quando qualquer conhecimento, São Germain está nos trazendo aqui, né, um exemplo que é a relação humana com a astrologia. Mas nós podemos levar essas reflexões aos outros conhecimentos, né, que nos são hoje colocados aqui na humanidade e que já passaram por transformações, né? Então esses conhecimentos surgiram para a humanidade com todo um princípio ativo divino, vinculado, né, a essa presença eu sou, ao eu superior. E aí o ser humano, o próprio ser humano, foi causando distúrbios neste ciclo, né, de manutenção dos conhecimentos, e que não foi uma manutenção desses conhecimentos puros, né? Foi um deturpar desses conhecimentos, foi uma inclusão de novos elementos vinculados ao lado inferior humano. E São Germain está dizendo, falando, né, das consequências disso, que isso, né, essa deturpação dos conhecimentos puros e incorporando a inferioridade humana, trouxe como resultado e o que São Germain qualifica aqui como crimes indiretos. E esses crimes causados não apenas contra o outro, mas contra o próprio ser humano que utilizou de forma equivocada, que se apropriou desses conhecimentos para levar vantagem, né? Para explorar, para dominar o outro, para tornar um processo de dependência para com o outro, né? E vamos além que vai ficando mais claro. Na cidade de Chicago vivia há poucos anos um brilhante estudante de metafísica que, por ter aceitado conscientemente a ilusão do seu horóscopo, foi levado ao suicídio. Aquilo de que mais a humanidade necessita, e os discípulos acima de tudo, é integrar-se na consciência da poderosa presença eu sou, rocha firme sobre a qual poderão permanecer a salvo, livres dos abismos que constituem as maquinações externas. Não são os relatos negativos da morte em perspectiva, nem a chamada má sorte do destino que os discípulos precisam conhecer, mas a invencível presença eu sou, que preenche tudo e é a única e toda a vida de seus seres, para onde o coração deve ser dirigido e mantido com firmeza. Então aqui São Germain nos traz uma clareza um pouco mais ampla, né? Que uma das situações que deturpou esses conhecimentos que foram trazidos à humanidade com toda uma pureza de intenção para colaborar com o processo da humanidade e que tomaram outro viés pela própria ação humana. E qual o viés? De focar nas desgraças humanas, né? De focar nas situações que são prejudiciais ao ser humano, quando ele dirige a sua atenção, consciente ou inconscientemente, porque é essa realidade que ele manifestará no seu aqui e agora. E ele traz um exemplo, né, de uma pessoa que era um estudante de metafísica e que focou na sua própria desgraça enquanto destino. E que aí ele próprio é que tirou a própria vida, né? E foi influenciado pelos horóscopos. Então, pela utilização equivocada dos conhecimentos da astrologia. E ainda hoje, né, pessoal, quanto material informativo tem por aí? Claro que existe muito material bem fundamentado, né, vinculado à presença eu sou. Mas também existe muito material disponível, muita informação que traz o lado de desgraça mesmo acentuado, né? O que acontecerá para o ser humano de forma que seja prejudicial à própria vida. E é muita responsabilidade nas mãos
dessas pessoas que elas próprias que divulgam de uma forma equivocada assumem para si, né? Nós sabemos, Saint Germain nos fala desde o início do livro de ouro que nós temos a liberdade de ação e somos responsáveis pelas decisões que tomamos em nossa vida, né? Por aquilo que fazemos de nossas vidas. Então, essas pessoas que trazem para a humanidade esses conhecimentos de forma equivocada, vinculados ao lado inferior humano, elas atrairão para suas vidas, sim, as consequências por esses atos. Então, percebam, né, esse exemplo que Saint Germain nos traz. Alguém tirou a própria vida e ele foi levado a isso por conhecimentos ou informações, né? Não é nem conhecimentos, são informações que poderiam ter sido sim fundamentadas em conhecimentos puros, em conhecimentos que colaboram com o processo evolutivo humano e não que retardam o processo evolutivo humano, né? Há toda uma consequência que esses seres atrairão para as suas vidas. E aqui Saint Germain está trazendo a questão da astrologia, mas existem tantos outros, né? A própria quiromancia, né? Que se fala, que é com relação à leitura de mãos. Também, né, existem muitos equívocos e outros tantos, né? Eu não tenho muito nada, na verdade, né? Eu não tenho nada de conhecimentos com essas práticas, mas existem tantas, né? O próprio tarô, né? Se ele não for bem utilizado, ele pode sim levar o ser humano a cometer inúmeros equívocos na sua vida, atrasar o seu processo evolutivo, criar karma. E não é mais isso que queremos, nós não queremos mais ficar presos à era kármica, né? Saint Germain nos traz a era de ouro, a era da libertação. Nós queremos sim estar na era da libertação, que é a qual nos levará a um processo evolutivo mais acentuado, intensificado, para que alcancemos a transição planetária, a Terra, um planeta ascensionado, um planeta livre, né? Nós queremos sim essa evolução acentuada. Então, tudo que nos limita, tudo que nos atrasa o processo evolutivo é prejudicial. Então, vamos lá, né? Saint Germain está dizendo que é na presença eu sou que nós devemos nos fixarmos como uma rocha firme. Então, para a nossa libertação, é isso que queremos. É nessa rocha firme que nós estamos ancorados. Então vamos lá. Na continuidade. Na presença eu sou, não há altura que o discípulo não possa alcançar, mas se permitir que sua atenção se detenha em astrologia, numerologia e nas muitas logias da época atual, não há abismo em que não possa criar. Então percebam que aqui Saint Germain está trazendo essas logias, né? Ou seja, esses conhecimentos que foram deturpados, né? Então, que eles não estão vinculados à presença eu sou, né? Ao eu superior. Eles passaram por mutações vinculadas ao inferior humano, né? Ao lado inferior humano. Então é nesse sentido que vem o alerta. Não há ciências que mantêm a sua pureza, a pureza vinculada na conexão com a presença eu sou. Nos dias atuais, o emprego da astrologia não tem nenhuma semelhança com o emprego que lhe era dado há séculos atrás. Naquele tempo, ela não conduzia a conclusões negativas de espécie alguma. O grande mal de fixar a atenção na astrologia é que os discípulos aceitam os prognósticos negativos muito mais do que estão querendo admitir.
a força sinistra negativa gerada no mundo pela humanidade, sempre se prevalece dessas coisas para atrair e prender a atenção, especialmente a do discípulo que está progredindo, e assim mantê-lo naquilo que o arrastará para baixo, em vez de o elevar. Aqui nós podemos também trazer para uma reflexão a própria tecnologia, né? Logia. As inúmeras logias, São Germain está dizendo, da época atual, né? E a própria tecnologia, o tanto de acesso a informações diversas que nós temos através da internet, né? Que há 100 anos atrás era completamente outra realidade, né? E que hoje nós temos e nós podemos sim utilizar esses conhecimentos como ferramentas para o nosso processo ascensional. Mas percebam o alerta que São Germain está nos dizendo, né? Que seja para o nosso processo ascensional e não para conclusões negativas de espécie alguma. Né? Então que toda a informação que nós temos através, né, disponibilizada pelas tecnologias, né, a informática, a internet, então que nós passemos realmente, e não só passemos por um filtro, mas que nós criemos esse filtro com a consciência eu sou, né, com uma consciência superior. O que eu quero que chegue para mim de informação que colabora, informação e conhecimentos, né, pessoal, que colaborem com o meu processo ascensional e não que me atrasem o processo, não que criem para mim um abismo de negativismo, né? Por quê? Porque o domínio, a dependência do ser humano, ela é sim intensificada utilizando-se essas logias todas que São Germain nos traz, né? Vinculadas a um querer prender o ser humano, a um querer tirar a sua liberdade, tirar a sua conexão com o eu superior, né? Mantê-lo sob domínio e mantê-lo sob controle, mantermos-nos, na verdade, né? Manter-nos sob controle. E existe sim inúmeras formas de expressão inferiorizadas que se utilizam dos conhecimentos que surgiram para a humanidade como ferramentas de ascensão, de evolução, e que foram transformados pelo próprio ser humano, pela humanidade, como forma de detenção do poder, de vincular as pessoas a uma dependência, de podar a liberdade do ser humano. E nós não podemos admitir, né, isso de forma alguma, nenhuma espécie de domínio, nenhuma espécie de submissão, porque eu sou livre. É isso que São Germain nos traz, né? A humanidade é livre, o planeta Terra é livre. Então, nenhuma forma de submissão. Deus nos liberta, o conhecimento nos liberta, a verdade, né? O Mestre Jesus já nos trazia isso há mais de 2000 anos. A verdade nos torna livres. E essa verdade é a verdade absoluta, vinculada à presença eu sou, e não essa verdade equivocada, né, maquiada, transformada a partir de conhecimentos também transformados para vincular o ser humano a uma dependência, a uma limitação, né, a uma escravização. Então aqui São Germain nos chama a atenção, principalmente nós que estamos tendo a grata oportunidade, né? Perceba a oportunidade de ter acesso a esses conhecimentos sagrados, e esses conhecimentos nos tornam mais livres, né? Até que nós alcancemos a libertação total, não só a libertação individualizada, mas de toda a humanidade, da coletividade. Então, pessoal, com esses conhecimentos ativados em nós, né,
vamos mantermos-nos em alerta, né? Utilizando o filtro para que chegue até nós apenas os conhecimentos vinculados, as informações vinculadas à presença eu sou. Que o que passou pela ação humana inferiorizada nem chegue até nós, né? Então nós podemos sim criar esses comandos para as nossas vidas, para que nós não percamos tempo com isso que nos atrasa, com tudo que nos atrasa, né? Então assim, vamos estabelecer conscientemente que qualificar que também no nosso cinturão eletrônico de proteção haja essa barreira para os conhecimentos diversos que passaram pela transformação humana inferiorizada e que nos atrasam o processo evolutivo. Então, que o nosso cinturão eletrônico de proteção bloqueie, né? Que não adentre a nossa energia esse tipo de informações ou conhecimentos que atrasem o nosso processo, que nos causem dependência ou que nos causem alguma forma de limitação e escravização. E com isso, nós vamos nos tornando cada vez mais livres, né? Com essa consciência. Será que eu preciso, né? Vamos fazer essa reflexão. As pessoas que se utilizam do próprio horóscopo citado aqui por Saint-Germain e que nós sabemos que existem as pessoas sérias que trabalham com a astrologia, com a numerologia e que utilizam realmente esses conhecimentos para um processo evolutivo do ser humano, como uma ferramenta preciosa, né? Mas existe também os horóscopos, né? Que a gente percebe que é um recorta e cola, tira lá de não sei qual data e cola novamente aqui, e aí há pessoas que não começam o dia se não olharem para isso, né? Não tomam decisão nenhuma de forma livre, de forma que valorize o poder do eu sou que há em cada um. Precisa, né, dessas dependências que foram criadas para o seu processo decisório. Então não é livre. Se eu preciso de algo exterior para tomar uma decisão, eu não sou livre, né? Eu criei aí uma dependência, uma limitação. E por quê? Porque o meu processo decisório, ele deve estar fundamentado no meu eu interior e mais, numa interiorização vinculada ao meu eu superior, né? Eu sou a presença divina aqui e agora. Então é Deus em mim. Eu tenho em mim tudo o que eu preciso para tomar as decisões da minha vida. E eu não delego mais isso, né? Então assim, eu não delego ao horóscopo o encaminhamento da minha vida. Não, né? É eu no comando, né? Eu sou no comando. E com isso, então, com toda essa segurança de que nós não precisamos depender de nada e nem de ninguém. Nós temos em nós, em cada um de nós, eu tenho tudo o que eu preciso para assumir o autocontrole da minha vida, porque eu sou Deus em ação. E com isso nós finalizamos aqui, então, mais um estudo, com gratidão a cada um que participa conosco. E um beijo no coração de cada um. Um ótimo dia.